Hoje eu gostaria de começar com uma pergunta. Na verdade, apresentando um texto bíblico e um ditado popular. Tem um ditado popular que diz o seguinte: é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E tem um versículo da Bíblia que diz aqui, em Eclesiastes capítulo 4, verso 9, que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Será que há alguma contradição entre esses dois versos? Por um lado, o ditado popular que é melhor estar só do que mal acompanhado, e por outro lado o versículo aqui diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho. E evidentemente, aparentemente, parece que há uma contradição, mas eu acredito que esse ditado popular é verdadeiro, e eu acredito também que esse versículo da Bíblia aqui é verdadeiro, porque depois ele não termina aí, não é? Ele se completa dizendo quando que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Em que situações, quais são as condições que tornam esse estar acompanhado melhor do que se você estivesse só, né? O verso 9 continua dizendo, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Isso. Então, se você vai escolher um relacionamento, é preciso que você faça essa pergunta: é melhor que eu continue sozinho ou é melhor eu estar com alguém? É melhor eu me envolver com alguém, me comprometer com alguém, eventualmente me casar com alguém, não é? E esse texto aqui responde a sua pergunta. Se você puder dizer de você mesmo, a pessoa vai ter melhor recompensa do trabalho dela se ela estiver comigo, porque muitas vezes a gente faz o contrário, Será que eu vou ter uma recompensa maior? Exato, a gente pensa na gente, Mas eu acho que é uma via, de duas mãos, Você deve pensar: terei melhor recompensa do meu trabalho? A recompensa aqui é mútua, Ela pensa nos dois mesmo, Nos dois lados. O trabalho de duas pessoas juntos, ele tem uma recompensa que não é só daquilo que está sendo feito, mas o fato de estar fazendo junto já é uma recompensa. É uma satisfação, Uma satisfação, ele gera coisas e coisas deste laço que são eternas, que você está criando, na verdade, um relacionamento, uma amizade, um companheirismo. Eu ouvi o Billy Graham dizendo certa vez, ele disse assim: eu adoro observar o pôr do sol, mas você sabe que não tem graça se eu não estiver junto com alguém, compartilhando com a minha esposa, por exemplo, naquele momento, Então existe esse aspecto, da recompensa, em que quando você tem a oportunidade de compartilhar com alguém, então a recompensa tem significado, porque senão é apenas o bem material ou fruto do seu trabalho em si. E isso em si mesmo não traz satisfação. A minha própria experiência diz isso, que momentos em que eu sinto uma recompensa por algo realizado, nem sempre é por aquilo que foi realizado, mas sim pelas pessoas que estavam envolvidas naquilo que foi realizado. Então, quando você faz uma coisa, às vezes, em família, com filho, com esposa, com amigos, com pessoas da igreja, com pessoas do trabalho, social, aquilo que está sendo feito dá uma recompensa, mas o fato de você estar fazendo aquilo com mais pessoas está criando uma coisa muito maior, que é esse companheirismo, que é esse estar junto. Então a recompensa é sempre maior. E eu acredito que muitos relacionamentos estão fadados ao insucesso, vamos dizer assim, porque as pessoas não têm isso às vezes como valor, Elas pensam no seu próprio ganho pessoal, na quantidade, no acúmulo ou naquilo que eu vou lucrar nesse relacionamento. E ela não pensa nessa satisfação, que é uma satisfação humana, que é oriunda do próprio fato de ter o relacionamento, e é uma coisa assim que dá uma satisfação interna. Exato. O texto até fala depois, sobre por exemplo, uma recompensa que você tem, que você nem desfruta dela no momento, naquele momento. O versículo 10 fala isso: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Pois é, esse é o outro fator que deve determinar se você é melhor você continuar sozinho ou buscar uma companhia. Se você puder pensar, quando o outro cair, estarei disposto a levantá-lo? Ou eu vou procurar um outro que não caiu? Ou eu vou criticá-lo? Ou eu vou deixá-lo mais para baixo ainda? Ou eu vou pisoteá-lo, né, com a minha crítica, com a minha falta de compreensão? Então tem muita gente que vive num relacionamento assim e faz assim e não sabe por que o relacionamento não dá certo. Não dá né? certo. E você colocou já duas fórmulas, né? Duas vezes, né? O ponto não está em você, o ponto está no outro. Né? Então, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas, elas leem o texto e falam assim, quem poderá me ajudar quando eu levantar? Exato. A pessoa pensa a partir de si, né? Ou, que recompensa terei eu quando eu não estiver só? Não, pense no outro. Pense no outro. E há várias maneiras como uma pessoa, né, com quem você está se relacionando pode cair. Né? Existe queda moral, né? A pessoa desliza, a pessoa comete um erro, comete alguma coisa assim grave. Né? Ou também existe queda financeira, a pessoa deixa de ganhar o que ganhava antes. Existe né? a queda física no sentido de saúde. Saúde, né? Ou deterioração da aparência, né? Que é uma coisa assim que todos nós estamos fadados a ter. As quedas que a gente vê bastante acontecer, né, nessa área é a pessoa que fica doente, a pessoa que pode ter um acidente, né? Pode ir para uma cadeira de rodas, pode ter que amputar uma parte do corpo. Né? Todos estão sujeitos a isso. Né? Mas nós vivemos numa época em que as pessoas se tratam muito como mercadoria, né? Então, a mercadoria ela é útil para mim enquanto ela tiver aquela característica, né, pela qual eu a escolhi. Né? No dia que ela se deteriorar, eu abandono aquela mercadoria. Troca de produto. Então, o que o texto está dizendo aqui é que você não pode tratar um outro ser humano como mercadoria, né? Mas que você deve estar disposto a levantá-lo quando ele cair. E da mesma forma você deve ter essa expectativa também em relação a você mesmo, porque você eventualmente pode cair e você vai precisar sempre de uma mão, né? Disposta a te levantar e trazer para cima, né? E a te sustentar, e eventualmente os dois caem, né? Um cai numa área, outro cai numa outra, né? E o companheirismo só vale a pena deixar de estar sozinho para estar com alguém quando isso for realidade, né? A pessoa que está sozinha, ela está fadada, na verdade, a ter situações de opressão, né? Ela fica oprimida, na verdade. E olha só como o texto termina aqui, né? Pobre, no verso 10 ainda, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Ou seja, aquele que escolheu estar sozinho, né? Então ele não vai ter ninguém para ajudar a levantar no dia da queda, no dia da calamidade, né? Mas mais pobre ainda é aquele que escolheu alguém e quando ele cai, esse alguém o abandona. E era melhor ter ficado sozinho mesmo. Aí você tem que ir pro ditado popular. Que era melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Porque na verdade no ditado popular tem uma palavra importante aí, né? Mal. Mal acompanhado. Você está acompanhado do mal, nunca é bom. Nunca é bom. E os dois, verso 11, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Então, faça a opção de não estar sozinho, de estar compartilhando a sua vida com alguém, quando você estiver disposto a aquecer o outro. Ou seja, a dar calor humano, a dar afeto, não é? Aconchego. A ter sempre um coração receptivo, misericordioso, bondoso. Exatamente. E é claro que quem faz isso recebe também, não é? Calor, né? Recebe também o afeto, recebe também a compaixão, recebe também a palavra que aquece o coração, né? Aquelas verbalizações que fazem com que a alma se acenda de novo, aquela chama quando ela está se apagando, né? Tudo isso é importante, esse aquecimento mútuo, né? E por último, né? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Há uma sinergia na hora da luta, né? Aqui, né? Sinergia é aquela noção que você tem de que 2 juntos podem mais do que a soma de cada um separados, né? Então, se um pode 2 e o outro também pode 2, os 2 juntos podem 5, podem 6. Ou seja, a força é maior quando se está com alguém, né? Então, eu acredito que esse texto aqui não contradiz em nada o ditado. Continua sendo, não é, melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas se você puder fazer a opção de estar acompanhado, tendo esse desdobramento aqui, não é, de tudo isso que a palavra de Deus aqui apresenta, né, e que é apenas uma amostra de tudo aquilo que um relacionamento pode produzir, recompensa do trabalho, né, levantar-se, ou seja, a solidariedade quando o outro cair, aquecimento mútuo, né, nas friezas da vida, né, e também aquela força para enfrentar as adversidades, para enfrentar o inimigo, para enfrentar o mal, não é? Então esse é um texto muito importante sobre companheirismo, que pode se aplicar tanto à amizade como também naquele momento que se precisa sabedoria para fazer uma escolha, quando a gente vai escolher alguém com quem a gente vai compartilhar a nossa vida num casamento, formar uma família, formar um lar. Esses são os princípios do Evangelho puro e simples da Palavra de Deus. Deus abençoe você.